Eu andei conversando com amigos e colegas aí que colecionam essas porcarias que a gente tanto gosta, que tem canal assim como eu, canais maiores ou canais menores. Eles estavam me falando sobre o tal do algoritmo, das técnicas de engajamento, e aí eu descobri que estou fazendo tudo errado. Ando um pouco devagar nos últimos dias com os vídeos aqui. Faz uma semana que eu não gravo um vídeo porque estava reflexivo, estava aproveitando um pouco a vida real, contemplando um pouco a vida real. Fui para o interior, ver os cavalos, as estrelas, encontrei pessoas, encontrei meus sobrinhos, e eu acho que isso é necessário, né? Porque senão a gente só fica aqui respondendo, fazendo vídeos, mas a gente tem que ter experiências, especialmente experiências um pouco às vezes fora dessa tal de internet que nos bitola, né? Nos vicia tanto. Mesma coisa, do mesmo jeito que a internet é uma ferramenta formidável, um negócio legal pra caramba, um meio de comunicação, também é um veneno. E às vezes a gente precisa um pouco dar uma desentupida, né, dessa história de internet, porque vicia. Vicia os adultos, vicia as crianças, aí os adultos têm que controlar as crianças, mas também estão viciados. E recentemente, bom, antes de falar recentemente, eu tenho algumas coisinhas para mostrar aqui hoje. Tem um presente que a Luciana me deu de aniversário, com um pouquinho de atraso, porque a gente se encontrou depois novamente. A Luciana está sempre atrasada. E também as coisas aqui que eu acabei comprando na promoção da Taverna do Rei, que continua lá em promoção de aniversário. E também chegou um negócio aqui da Comic Zone. Mas eu estava conversando com várias pessoas. Eu sou um cara que sempre digo aqui nesse canal, no outro, quando vou participar em lives de outros canais, que esse negócio não só de colecionar, mas de você postar fotos, de você fazer vídeos, ter um canal, seja uma página ou alguma coisa do gênero, é algo saudável, porque a gente acaba tendo contato às vezes com outras pessoas, acaba conhecendo outras pessoas, conhecendo outros assuntos, lembrando de coisas que a gente já tinha esquecido. E, bom, eu voltei aqui ao YouTube há um ano atrás, porque as pessoas insistiram que eu precisava disso aqui, que isso aqui me fazia bem. E eles tinham razão. Gosto muito de, vamos falar, estender um pouco essa experiência que eu tenho nos quadrinhos, nos filmes, nos bonecos, nas estátuas, compartilhando com pessoas que estão aí do outro lado. Mas conversando com esses amigos que eu tenho de outros canais, eles estavam falando do tal do algoritmo. E esse negócio, esse Deus, também invisível, ele controla as coisas que a gente deve falar exatamente para poder ganhar o tal do engajamento, das pessoas nos encontrarem e participarem. Então, eles estavam falando que eu tinha que... Eles não estavam falando, obviamente, de forma crítica, mas, sei lá, divagando, que eu tenho que estar antenado nos assuntos que estão no hype. Eu tenho que falar de coisas que estão, assim, sendo lançadas agora, coisas que estão em alta. Tenho que ser polêmico. Eu tenho que abordar assuntos que criem, ao mesmo tempo que criem alegria, que criem a vontade das pessoas se comunicarem de forma positiva, mas também que, não sei se o termo foi ofender, mas que também deixa as pessoas desconfortáveis. Eu tenho que ser, subir no muro e pular ou para um lado ou para o outro, exatamente para criar esse fervor e o meu canal crescer. Então, aí eu fiquei pensando nesses dias aqui parado, e eu falei, caramba, então o tal do engajamento determina aquilo que eu devo falar, aquilo que eu devo gostar. O tal do engajamento determina como eu tenho que ser aqui na internet, se eu quiser que meu canal cresça. É isso? E nessa idade, bom, você já tem que fazer uma série de coisas que você não gosta. Por exemplo, no trabalho, você atura clientes, tenho certeza que você tem esses mesmos problemas, porque os problemas só mudam de endereço, mas
do mesmo jeito que a gente atura pessoas que a gente não queria aturar ou tolerar, que a gente encontra pessoas que a gente não queria encontrar, que a gente é obrigado a seguir uma cartilha social, às vezes que a gente não concorda ou não quer, mas segue, porque é uma questão, às vezes, familiar, de amizade, para não ofender, para manter o bom relacionamento com o vizinho, seja lá quem for. Você é obrigado a seguir regras de um possível Deus, seja lá, sei lá, o Deus cristão, seja o Deus judeu, seja lá, isso também te determina, põe um controle de como você deve se comportar e do que você deve falar. E é com todos esses controles, com todas essas situações, para eu desestressar, eu crio um canalzinho aqui para falar de coisas leves, supérfluas, que é colecionável, desenho animado, o quadrinho, a série, o filme. E para agradar esse Deus algoritmo, eu tenho que me comportar de uma certa maneira, senão eu não cresço. Então, aí, refletindo muito, estou fazendo tudo errado. Então, por quê? Eu só falo de coisas velhas, aqui fora do hype. Vamos falar, aqui ó, o Corvo, o Jubileu que a Luciana me deu aqui, que é uma peça em 3D, bem bonitinha, que ela achou na internet, tá aqui comendo pipoca daquele episódio do Pica-Pau de 1974, velho pra caramba, que ele fala, obrigado amigo, você é um amigo, e ele gosta de pipoca com manteiga, lembra? Se você não lembra, dê uma olhada no YouTube, eu acho que chama Azares de um Corvo. Então é 5 minutinhos, e aí vocês vão lembrar do Corvo aqui. Então, 1974. Falo de quadrinhos, que as pessoas também falaram, olha, quadrinho não vai bem, as pessoas não dá engajamento, ninguém lê nada, tal. Eu cheguei à conclusão que quem determina o que eu falo, ou o que eu gosto, ou o que eu faço nesse canal por hobby, sou eu, não o algoritmo. Então, eu determino o algoritmo, eu determino mas tento determinar quem que o algoritmo vai chamar para cair aqui nesse canal para falar de coisas que a gente tem em comum, que gostamos em comum, e não o contrário. Eu tenho desses amigos todos, tem muitos que querem viver do YouTube, querem ser influencers. Até a brincadeira que a gente faz há muito tempo, até desde o Figuraça, que influencer nem é gente. Mas querem viver disso, e tudo bem. Só que essa pessoa que quer viver disso, assim como uma pessoa que está trabalhando numa empresa, numa multinacional, ela é obrigada a seguir aquelas regras para poder crescer dentro da empresa. E não é o meu caso. Então, não... até vi o Léo e o Matheus essa semana num pedacinho da live deles, o Léo brincando, pô, eu faço às vezes coisas, essas bobagens aqui, tipo TikTok, eu não quero fazer isso, mas é para atrair o engajamento, é para atrair pessoas, para o algoritmo entregar mais o nosso conteúdo e as pessoas caírem aqui. Aí eu discordo um pouco do meu amigo Léo Provolone. E assim, é claro que se eu já fiz essa experiência várias vezes no meu Instagram, no YouTube, em outros canais, é claro que se eu abordar temas polêmicos, se eu meter uma política, se eu botar minha opinião religiosa, se eu sair atacando, etc., é claro que mais gente vai se manifestar, porque cria um conforto ou um desconforto, e o vídeo estoura, a foto estoura no Facebook, no Instagram e tal. Mas junto com esse crescimento, furando a bolha, vem um montão de gente que não tem nada a ver com o tema que eu escolhi como principal, ou aparece um montão de gente que nem não se importa comigo ou com o meu conteúdo, mas só pela treta ou pela... Às vezes o cara quer fazer aquele comentário que fala lacrei e tal, etc. Aliás, até tenho feito esse exercício em algumas postagens do Instagram, sei lá, fiz um comentário bobo, uma piadinha, sei lá, 5.000 pessoas curtindo, não sei quantos comentários. E o que isso me traz? Nada. Eu prefiro continuar aqui falando para poucas pessoas, para 4.000 e poucas pessoas. Eventualmente vão pintando novas pessoas, mas são pessoas que são fiéis a esse conteúdo, que tem um pequeno, um grande apreço por mim e gostam do conteúdo, de como eu trago o conteúdo. Às vezes eu acerto, às vezes as pessoas
assistem mais, às vezes as pessoas assistem menos, mesmo quando eu falo de quadrinhos, e tá tudo bem, porque até o quadrinho, ou mesmo às vezes o colecionável, às vezes um tipo de articulado, ou até o Corvo Jubileu, é um nicho do nicho. Então, quando eu não tenho, e eu digo isso para meus colegas aí de canais grandes e pequenos, que assim como eu, fazem isso como diversão, ou aqueles que pensam em fazer, criar um canalzinho para dividir um pouco essa experiência, eu digo para esses caras o seguinte: mesmo quando o vídeo não tem muitos acessos, não significa que o vídeo é ruim, significa que as pessoas se interessaram menos, ou por aquele assunto, ou porque a thumbnail não foi apelativa, ou porque o título não foi apelativo, mas não quer dizer que o conteúdo é ruim. E a outra coisa é que quando a gente faz algo fiel ao que a gente gosta, acredita, eu acho que as pessoas que chegam também são mais fiéis ao seu conteúdo. Você fideliza mais. Então, quantas pessoas aqui me acompanham desde o Figuraço, tem gente que me acompanha desde o FDA Cash, do Toy Quest, falando há mais de 12, 13 anos. E para que? Mas eu quero furar a bolha, eu quero crescer. Vai entrar um montão de gente que não está nem aí, só está ali por aquele momento, por aquela postagem, que às vezes nem tem identificação alguma com a gente, né? Então, lembro de um vídeo que eu fiz do meu gato, que chama Demônio e tal. Cada gato aqui tem um nome diferente, é o Demônio, a Covid, o Wagner, o Piroca e tal. Mas eu falei sobre o Demônio e entrou, no meu Reels lá, estourou na época e tal, entrou um montão de gente beata me demonizando porque eu chamo o meu gato o nome dele é Demônio. Então, são essas pessoas que eu quero trazer para minha página, para o meu canal aqui no YouTube, ou são pessoas que têm que tragam um bom humor, que assistem isso aqui de forma leve, com bom humor, que até tenham opiniões divergentes da minha, mas entendam, assim como eu entendo às vezes dos outros, que não sejam mal educados, que entendem que às vezes a minha opinião política é uma anarquia total. Então, e tá tudo certo. Então, vocês que acompanham aqui, já viu que tem gente de direita, esquerda, meio cima, embaixo, puxa e vai aqui, e tá tudo bem, porque o nosso tema, a nossa paixão é isso aqui, são os quadrinhos, etc. Então, pensei muito nesse assunto e cheguei nessas conclusões. Eu não... E tá tudo bem quem discorda e faz o contrário, mas eu, nessa altura do campeonato, com essa idade, fazendo isso aqui para me desestressar dessa vida complicada, do trabalho complicado, dos problemas, do mundo onde as pessoas morrem, onde as pessoas são malvadas, onde você tem assalto, tem droga, isso e aquilo. Não vou ainda me sujeitar a um Deus digital, o tal do algoritmo, para me determinar aquilo que eu tenho que falar ou fazer aqui. E às vezes, como eu disse, às vezes eu vou acertar, às vezes não, mas enquanto tiver algumas pessoas aqui comigo, eu estou por aqui. O dia que não tiver ninguém, puxa, não tem um comentário, não tem uma visualização, aí eu não tenho mais com quem falar, aí encerro e acabou. Mas enquanto eu tenho algumas pessoas que gostam disso aqui que eu falo, não precisa gostar de tudo, mas às vezes, puxa, esse assunto me interessa, esse não interessa, então estou contente. Então, falando ainda dessa história, esse aqui é um vídeo que também vai totalmente contra o algoritmo, porque posto na hora errada, posto do jeito errado, eu descobri que eu estou fazendo tudo errado, e estou feliz com isso. Então, antes de mais nada, antes de mostrar as coisas que eu adquiri, dos espólios da promoção de aniversário da loja Taverna do Rei, só agradecer primeiro à editora Comic Zone. Vocês lembram no vídeo que eu falei que não curto, no geral, mangá e anime? Pois é, continuo não curtindo, mas tem as exceções. Então esse aqui deve ser o quinto, sexto mangá que eu leio na vida, esse aqui a Comic Zone me mandou, é o volume 1, são 3 volumes, e gostei pra caramba. Isso aqui, grosso, né? Tem que ler ao contrário, assim, ó. Mas eu devorei isso aqui numa tacada só. Minha esposa ficou até brava, que eu vem jantar e não sei o que, né? Falei, só mais uma página, só mais uma página, mais uma página. Eu acabei lendo isso aqui inteiro. Então ele vem com uma luva bacana. Eu acho que já é meio característico dos mangás. E assim como o Food Truck, o Crazy Truck da Comic Zone, assim como o que o
Danilo Arifa me deu, pelo menos a primeira parte, lá do Tower of God e outros, eu curto. No geral, assim, não, tem uma certa dificuldade, uma certa preguiça até, vamos falar assim, porque eu sou de outra geração, de começar a ler, mas, puxa, isso aqui é legal pra caramba, tá? Ferrez, editora Comic Zone, gostei demais, então já tem lá no site da Comic Zone, isso aqui é outra história, isso aqui foi publicado entre 96 e 98, 3 edições, se tornou foi adaptado para o cinema, algumas pessoas, quando eu postei a foto, até falaram, puxa, o filme é muito bom, em duas ocasiões, em 2003, você me falar que a versão coreana é mais legal que a versão do Spike Lee. Então, leiam aí, dê uma olhada, custa R$ 129,90 esse ônibusinho aqui. Mas, gostei, tá? E são 3 edições, vale a pena. Ainda falando em literatura, o Ferrez não gosta, meus amigos que são escritores falam que quadrinho não é literatura. Eu concordo, mas eu falo isso só para encher o saco mesmo. Então, a editora Taverna do Rei me mandou aqui umas coisas que eu peguei na promoção, que eu quero mostrar aqui. Então, me mandaram aqui um marcador, também veio um marcador no Old Boy, uma cartinha. Você que compra pelo aplicativo da Taverna do Rei, baixando o aplicativo lá, tem descontos adicionais. Primeira compra lá tem um desconto de R$30. E participei de uma live lá com eles, né, no começo da promoção. Também estava o Rafael Andreata, do Geek com Quê, um fanzaço de quadrinhos. Bom, de cara, por causa dele, ele me fez... eu nem tinha visto isso aqui, o Aquaman pelo Peter David. Esse aqui é o livro 1. Então, vamos falar assim, reconta, o Peter David acaba recontando a origem do Aquaman, que vai chegar ao ponto dele perder a mão naquela treta com a Raia Negra, tem a história da morte do filho dele. Então, ainda não acabei de ler, estou na metade. Para quem acha que o Aquaman só é um super-herói que só fala que nada, respira debaixo d'água e fala com os animais, essa versão aqui é bem interessante. São pequenas histórias que vão contando a origem dele, assim como eu gosto muito daquela versão que depois foi desenhada pelo Ivan Reis, também é um arco muito, muito legal, que tira até sarro dessa piada com o Aquaman. Comprei de presente, eu não ia falar, mas agora já foi. Esse aqui, obviamente, eu já tenho. Você que não leu Motu versus Liga da Justiça Injustice, ó, estava, não sei se ainda está em promoção lá na Taverna do Rei. Então, comprei isso aqui para o meu amigo Ferrez, que sempre me manda coisas da Comic Zone. E aí comprei do Pipoca e Nanquim. Você que gosta do Rambo, esse aqui é o livro que deu origem... Ah, não vai abrir. Abriu. O livro que deu origem ao filme, ao First Blood. Então é um livro que não é grosso, mas eu fiquei muito interessado porque, segundo a resenha, isso aqui expande bastante o que a gente viu no filme, tá? Então, e conta também um pouco da história do delegado, lá do policial que fica perseguindo o Rambo. Porque ele é um veterano, se eu não me engano, não li ainda, só vi as resenhas, da Guerra da Coreia. E o Rambo é um veterano da Guerra do Vietnã. E quem é veterano do Vietnã é mal visto. Já da Guerra da Coreia é um pouco diferente. Então, isso expande um pouco porque conta mais sobre a história do policial e como é que eles chegam nesse embate. E aqui o final um pouco diferente também, porque eu já fiquei sabendo. É um livrozinho, praticamente quase um livro de bolso. Fiquei super interessado, porque gosto muito dos filmes do Rambo, apesar de gostar mais do 2 pela nostalgia, pela ação. O primeiro filme é muito legal. E o livro, o filme se inspirou ao livro. E o David Morrell aparentemente não gosta muito da adaptação do filme. Então, fiquei interessado. Faz tempo que eu não leio um livrinho desses pequenininhos aqui. Eu acho que eu vou gostar muito. Se vocês já leram, me digam aí o que vocês acharam. E algo que o Renatão, lá do Toys, da página Toys, lá do Instagram, já tinha me falado, eu já vinha namorando há um tempão, vim em livraria e tal, falei, vou aproveitar a Taverna do Rei. Alguns desses itens nem estão em promoção, é assim, toda vez, promoção da Iron, promoção da Penzendose, puxa que legal, vou lá e compro aquilo que não está em promoção. Mas acabei pegando aqui o Asterix. Então é um
é um compilado. Esse aqui é o volume 1, que conta aqui Asterix o Gaulês, A Foice de Ouro e Asterix Godos. Então aqui, ó. E eles vão lançar, a editora Record está lançando uma coleção de Asterix. Então, isso aqui eu li quando era moleque, eu lembro que tinha na casa da minha avó, uma coleção grande, não sei se era do meu pai, da minha tia, mas isso aqui me lembra muito a casa da minha avó. Então, você que gosta de Asterix, leu já Asterix, acho que, e não tem nada, eu acho que é uma um bom retorno à infância, acho que será. Vou ler também, e depois eu conto para vocês como foi essa experiência. Mas acho que é isso. Então, lamento pela minha ausência para aqueles que sentiram falta. Essas coisas foram as que acabei adquirindo, que vieram para casa esses dias. De colecionável, só esse presentão aqui da Luciana Silva, que eu gostei demais. Simples, porém nostálgico. E sobre algoritmos e engajamentos, eu acho que eu estou fazendo tudo errado e vou continuar fazendo errado. Eu quero a opinião de vocês aí. É isso mesmo? Estou errado? Estou certo? Vocês não ligam? Pode ser também. Eu acho que desse jeito que eu estou fazendo, eu acho que eu conquisto mais amigos aqui, ou colegas, vamos falar assim, nessa grande internet, pessoas mais fiéis a esse conteúdo que eu também gosto, e também conquisto mais os haters, né? Porque tem gente que me assiste aqui porque gosta, ou gosta de mim também, e tem gente que assiste porque me odeia bastante. Então, e pior é quando o cara é indiferente e não liga pra nada, só tá ali por causa de um chamariz. Até mais! Não deixe de se inscrever aqui no canal se vocês gostaram desse conteúdo. Tchau, tchau!